Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar nos mecanismos da língua portuguesa, mas por um ângulo um pouco diferente, que talvez muita gente não espere. Não vai ser aquela aula de gramática tradicional. Longe disso. A ideia não é ficar decorando regra, é entender como a comunicação funciona. Na prática, sabe? E para ser nosso guia, a gente escolheu um campo onde a precisão é, assim, crucial: a área da saúde. Onde não há margem para erro. Exatamente. Então, a nossa missão aqui é pegar esses conceitos que parecem super complexos e transformar em ferramentas que funcionam, que fazem sentido no dia a dia. Ok, vamos desvendar isso? E essa missão é fundamental, porque dominar comunicação vai muito além de, sei lá, passar numa prova. É a base de tudo. Sim. E no contexto da saúde a coisa fica ainda mais séria. Imagina só, um prontuário onde uma palavra é registrada de forma ambígua, ou uma instrução para o paciente que dá margem para duas interpretações. Nossas consequências. As consequências podem ser reais e graves. Nesse universo, a linguagem não é só um detalhe, sabe? É uma ferramenta de cuidado, de segurança. Uma ferramenta de precisão. Adorei isso. Então, para a gente começar a montar essa caixa de ferramentas, vamos pelo início de tudo. Os pilares da comunicação. Os 6 elementos essenciais. Isso. Qualquer conversa, qualquer texto, qualquer troca de informação, tudo se apoia nesses 6 elementos. Para ficar mais claro, vamos pensar numa situação super comum, uma receita médica. Temos o médico, que é quem escreve. O emissor da mensagem. Certo. Temos o paciente, que vai ler a receita. Ele é o nosso receptor. E o que está escrito ali é a instrução: tome um comprimido de 8 em 8 horas. Essa é a mensagem. Até aí, bem direto. Pois é. Mas e o resto? Como essa mensagem viaja? Aí entram os outros 3. A mensagem precisa de um código para ser escrita, que nesse caso é a língua portuguesa, e ela precisa de um meio físico para existir, um canal, que é o papel da receita. O papel em si. Exato. E tudo isso acontece dentro de uma situação específica, um contexto, que seria, por exemplo, o tratamento de uma infecção. Emissor, receptor, mensagem, código, canal e contexto. Se um desses falhar, a comunicação quebra. Peraí, essa diferença entre canal e código, essa é uma daquelas pegadinhas clássicas, né? Sempre confunde. O canal é o meio físico. É o que a gente pode tocar, tipo o papel, a tela do celular ou até as ondas sonoras da nossa voz, certo? Perfeito. E o código é o sistema abstrato, a língua, os símbolos, as regras que a gente combinou. Faz sentido. É tipo a diferença entre o cano e a água que passa por ele. Ótima analogia. E o que é fascinante aqui é que, dependendo de qual desses 6 elementos a gente dá mais ênfase, a intenção da comunicação muda completamente. É o que a teoria chama de funções da linguagem. Ah, sim. Se a ênfase está no receptor, a intenção é convencer, dar uma ordem. A função é apelativa. Pensa num aviso, tipo: não deixe de tomar a medicação nos horários corretos. O foco é influenciar o comportamento do paciente. Entendi. É quase um marketing da saúde para garantir a adesão. Mas e se a intenção for só informar? Tipo um dado de um exame. Exato. Se o foco está no contexto, na informação pura, objetiva, a função é a referencial. Por exemplo, a glicemia de jejum normal é de até 99 mg decilitro. Não tem opinião, não tem tentativa de convencer. É um fato. Agora, e quando a própria língua é usada para explicar a si mesma? Quando um médico diz: olha, hemoglobina glicada é um exame que mede a média de açúcar no sangue. Ele está usando o código para explicar o próprio código. É a função metalinguística. Nossa, então um bom profissional de saúde precisa ser um mestre em trocar de função o tempo todo. O tempo todo. Ele usa a referencial para diagnosticar, a apelativa para convencer sobre um tratamento e a metalinguística para garantir que o paciente realmente entendeu um termo técnico. Não é só falar, é escolher como falar. Precisamente. A comunicação nunca é neutra.
É sempre uma escolha estratégica. Falando em escolhas e em como a língua se manifesta, vamos para um ponto que eu acho incrível. A ideia de que a língua não é um bloco de concreto, sabe? Um conjunto de regras fixas. Ela é viva. Ela é mais como um organismo vivo que respira, muda, se adapta. Eu estou falando das variações linguísticas. Um ponto absolutamente fundamental. Quem acha que só existe um jeito certo de falar português está ignorando a própria natureza da língua. Ela é, por definição, diversa. E a gente pode organizar essa diversidade em 4 grandes grupos, certo? O primeiro é a variação diatópica, a geográfica. Isso. O exemplo clássico é bergamota no sul e tangerina no sudeste. Na saúde, um paciente pode chegar no consultório falando que está com dor no bucho. E o médico precisa saber que, dependendo da região, isso significa barriga, estômago. Exatamente. A segunda é a diastrática, a social, que está ligada a grupos específicos, seja por idade, profissão. É aqui que mora o famoso jargão médico. O profissional pode anotar lá no prontuário: paciente evoluiu com dispneia. Mas para o paciente ele vai dizer: Certo, o senhor está com falta de ar. exato. São 2 registros diferentes para o mesmo fato, adequados a públicos diferentes. E essa adaptação é uma habilidade, né? Um bom profissional é quase um tradutor. O terceiro tipo é a variação diacrônica, a histórica. A língua mudando com o tempo. A história é contada pelas palavras. É por isso que hoje a gente vai à farmácia e não mais à farmácia. Ou tratamos a tuberculose e não a tísica. Exato. E por fim, a diafásica, a situacional. Essa é a mais comum no nosso dia a dia. É o mesmo médico se adaptando. Num congresso internacional, a linguagem dele é super formal, técnica. Certo. Na consulta, ele adota um tom mais acolhedor, semiformal. E no corredor, desabafando com um colega, eles soltam: cara, esse plantão tá ao osso. A mesma pessoa, 3 registros diferentes. E isso tudo nos leva a um ponto que é delicado, mas muito importante: o preconceito linguístico. Fundamental discutir isso. Porque, se a variação é natural, como a gente está vendo, julgar alguém pela forma como fala... Não é, de forma alguma. Esse é o ponto central. Variação não é erro. O que existe, infelizmente, é o preconceito, a discriminação baseada na variante que a pessoa usa. Isso pode ter consequências graves. Gravíssimas. Lembro de um caso discutido num seminário de um profissional que subestimou a queixa de dor de um paciente idoso do interior porque ele usava uma linguagem simples demais. O preconceito com a fala quase mascarou um diagnóstico grave. Que perigo. A chamada norma culta não é superior, é apenas a variante de prestígio, o padrão formal exigido em certos contextos, como um artigo científico. Mas na comunicação humana o que importa é a eficácia. Essa distinção é libertadora. E por falar em distinções que geram uma confusão danada, vamos mergulhar na estrutura dos textos. E é aqui que fica realmente interessante. Ah, o clássico. Vamos resolver de uma vez por todas a diferença entre gênero textual e tipo textual. Parece a mesma coisa, mas não é. E é uma das dúvidas mais comuns que derruba muita gente. Pois é, mas tem um jeito de pensar que resolve isso. Pensa assim, os tipos textuais são como os ingredientes básicos de uma cozinha. Farinha, ovo, açúcar, sal. São poucos, abstratos. Exato, dá para contar nos dedos. São as estruturas básicas: narração, descrição, dissertação. São os modos de fazer, a lógica por trás do texto. E os gêneros textuais são os pratos que a gente faz com esses ingredientes. E aí são infinitos: bolo, pão, panqueca. A concretização. Isso. Na vida real, a gente não encontra a narração andando por aí. A gente encontra uma bula de remédio, uma receita, um prontuário, um e-mail. Tudo isso são gêneros. São os textos concretos com uma função social clara. Essa analogia é perfeita. E a gente vê esses ingredientes em todos os pratos da saúde. A narração, por exemplo. O foco é organizar fatos numa sequência de tempo. A marca dela são os verbos de ação no passado. Onde a gente vê isso? Na evolução de um paciente no prontuário. Às 14 horas, o paciente referiu dor torácica. Foi acionada a equipe. Às 14h15, foi administrado o medicamento X. É uma pequena história, com começo, meio e fim. É a história clínica daquela pessoa. Precisamente. Já a descrição,
Outro ingrediente. O foco é caracterizar, dizer como é algo. É o que predomina num laudo de exame de imagem. Fígado de dimensões normais, contornos regulares. Tá pintando um retrato do órgão com palavras. Exato, sem se preocupar com a passagem do tempo. E a dissertação? Esse sempre me pareceu o mais escolar de todos. Mas ele está em toda parte. A dissertação se divide em duas, basicamente. A expositiva, que só apresenta fatos, conceitos, sem tentar convencer. É o que a gente vê numa bula explicando o princípio ativo do remédio. Apenas informa. E a argumentativa, que quer convencer, que defende um ponto de vista com base em evidências. É a alma de um artigo científico provando a eficácia de um novo tratamento. Falta um tipo que na saúde é onipresente. Aquele que nos dá ordens. A injunção é o texto que instrui, que dá um passo a passo. A marca são os verbos no imperativo. Faça, aplique, tome. Um protocolo de lavagem de mãos. Exemplo perfeito. Molhe as mãos, aplique sabonete. É um manual de instruções. E o mais importante de tudo é entender que os gêneros, os pratos, quase sempre misturam os ingredientes. Uma bula é um gênero híbrido. Ela expõe, descreve e instrui. Entender isso muda o jeito como a gente lê qualquer coisa. Essa estrutura toda é como o esqueleto do texto. Mas o esqueleto não adianta se a gente tropeça nas palavras, na carne da comunicação. E existem umas armadilhas clássicas aí, né? Muitas. E na saúde, essas armadilhas podem ter consequências diretas. Vamos falar de uma muito comum: os parônimos. São aquelas palavras que parecem irmãs, muito parecidas na escrita e na fala, mas... com significados totalmente diferentes. Um exemplo clássico que pode gerar o caos num pronto-socorro. A diferença entre emergência e urgência. Um erro de triagem que pode ser fatal. Emergência é risco iminente de morte. Parada cardíaca, infarto, precisa de atendimento imediato. Agora, Já a urgência é grave, precisa de atendimento rápido, mas não há esse risco de morte imediato. Uma fratura exposta, por exemplo. Classificar uma emergência como urgência pode custar uma vida. que loucura! Outro par que sempre vejo é prescrição versus proscrição. Prescrição é a receita. O ato de receitar. E proscrição é o contrário, é proibição. Imagina a confusão. A precisão aqui é tudo. E isso nos leva para outra camada de significado. A diferença entre o sentido literal e o figurado de uma palavra. O que a gente chama de denotação e conotação. Certo. Denotação começa com D de dicionário. É o sentido literal. Se um laudo diz o paciente tem pressão alta, é denotativo. A pressão arterial dele está de fato elevada. Exato. Já a conotação é o sentido figurado, cultural. Se um médico diz para o outro, o plantão de hoje está sob pressão alta. Ele não está medindo a pressão do ambiente. Claro, ele está usando uma metáfora para dizer que a situação está tensa, estressante. O problema é quando o receptor não sabe em que modo a mensagem está. E essa escolha de palavras nos leva direto para a sintaxe, para a estrutura das frases. E eu sei que tem uma pegadinha aí que pode mudar completamente o sentido de um relatório. Que tem a ver com quem faz a ação versus quem recebe a ação. Assim, você está falando de uma das distinções mais elegantes e traiçoeiras da língua. Não precisa nem decorar os nomes técnicos. Vamos focar na lógica. Compare estas duas frases. A cirurgia do médico foi perfeita e a cirurgia do coração foi um sucesso. Ok, a estrutura parece idêntica. A cirurgia de alguém ou de algo. Parece, mas o sentido é radicalmente diferente. Na primeira, a cirurgia do médico. Quem pratica a ação de operar. O médico. Ele é o agente. Exato, ele é ativo. Na segunda, a cirurgia do coração. O coração pratica a ação? Não, ele sofre a ação. Ele é operado. Ele é o alvo. É passivo. É isso. O médico faz a cirurgia, o coração recebe a cirurgia. A mesma preposição de, indicando duas relações opostas. Nossa, faz todo sentido. E agora pensa na implicação disso num relatório. A frase "a avaliação do enfermeiro foi questionada". O que isso significa? Que a avaliação que o enfermeiro fez
foi questionada, ou que o próprio enfermeiro foi avaliado. Uau! Muda tudo. Dependendo da interpretação, você está apontando a causa de um problema ou a consequência. Legalmente, num processo, a diferença não é só semântica. Pode ser milionária. Isso realmente muda a perspectiva. Uma coisinha que parecia só uma regra de gramática define responsabilidade, culpa. Ok, para fechar nosso mergulho, vamos encarar um desafio final. Um quarteto que assombra muita gente. O quarteto fantástico. Os 4 porquês. Confesso que às vezes eu mesmo dou uma travada antes de digitar. É um desafio comum, mas a lógica é bem simples quando a gente organiza. Então vamos lá, um guia de bolso definitivo. O primeiro, porquê, separado e sem acento. Esse é o das perguntas. A dica de ouro é tentar encaixar a palavra motivo depois. Se couber, é separado. Porque motivo, o protocolo de sepse não foi ativado. Boa. Segundo, porquê, junto e sem acento. Esse é o mais fácil para mim. É o da resposta. Exato, usado em respostas e explicações. A dica é tentar trocar por pois. A cirurgia foi suspensa porque, pois, o paciente não estava em jejum. Perfeito. Agora os com acento. Porquê, separado e com acento. Esse é bem específico. É o mesmo sentido do primeiro, de pergunta, mas só é usado no finalzinho de uma frase, antes de uma pontuação. Tipo ponto final, interrogação. Isso. A regra é, tá no fim da frase, o que ganha um acento. O procedimento foi cancelado. A família quer saber por quê. Entendi. É o porquê de fim de festa. E o último, porquê, junto e com acento. Esse virou um substantivo. Ele significa o motivo. A dica infalível é que ele sempre vem com o artigo o ou um. Precisamos descobrir o porquê do aumento de infecções hospitalares. Se dá para falar o motivo, é junto e com acento. Fechou. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente começou, eu achei que seria uma conversa sobre regras, mas na verdade foi uma jornada sobre o poder da comunicação. E a responsabilidade que vem com ela. Sim, fomos dos elementos básicos que formam qualquer conversa até as variações que tornam a língua viva, passando pela arquitetura dos textos e pelas armadilhas em cada palavra. Foi uma análise bem completa que mostra a língua como um sistema complexo e fascinante. E a grande lição, para mim, é que entender essas regras não é sobre ser pedante, um fiscal da língua. É sobre ter o poder da clareza. É sobre garantir que a sua mensagem, seja numa receita, num prontuário ou numa conversa, chegue do outro lado exatamente como você queria. É ter a ferramenta da precisão nas mãos e saber usá-la. Exatamente. E isso me deixa com uma reflexão final. Nós vimos como a língua tem padrões, normas, mas também como ela é um organismo vivo, que se adapta. Isso levanta uma questão interessante para o nosso tempo. No mundo de comunicação cada vez mais rápida, fragmentada, informal, como a das redes sociais, qual é o papel da norma padrão? Ela se torna uma âncora ainda mais essencial para garantir a clareza em meio ao ruído, ou ela vai perdendo relevância diante da evolução constante e natural da fala? É uma tensão que define a língua que a gente fala hoje. Uma coisa que eu tenho certeza é que ela pode ser um erro, mas eu não concordo ou eu não penso isso assim de uma forma... é de uma forma mais prática. Como eu estou me comunicando com os outros. Isso está de acordo com as necessidades que eu tenho? Isso está de acordo com aquilo que eu quero transmitir?